Olá, gente. Hoje vamos conversar sobre os objetivos de aprendizagem. É um tema importante para os professores, para os estudantes, importante para a educação eficiente. E aí eu começo aqui. Como escrever os objetivos de aprendizagem? Eu fiz uma enquete, fiquei muito feliz com o interesse de estudantes, de alunos, ex-alunos, de professores nesse tema que eu entendo os objetivos como o GPS do professor. E eu tenho dois objetivos para esse momento aqui de aula. O primeiro é explicar o processo cognitivo necessário para o objetivo, indicando o nível da taxonomia de Bloom correspondente, e escrever os objetivos de aprendizagem relacionando a competência esperada, o conteúdo e o conhecimento prévio ali do seu público-alvo. Então, ao final dessa aula, eu gostaria que você fosse capaz de executar esses dois objetivos. Como escrever os objetivos? Para quem é essa aula? Quando eu preparei essa aula, eu pensei em professores que vão utilizar os objetivos no seu planejamento, tanto da aula quanto da avaliação, nos estudantes, que quando eles entendem melhor os objetivos, eles fazem um direcionamento mais eficiente do estudo, e alguns, inclusive, precisam escrever os objetivos, por exemplo, na metodologia de aprendizado baseado em problemas. Qual é o conteúdo que eu selecionei para abordar esse assunto? A definição do processo cognitivo, o aprendizado significativo e o conhecimento prévio, a zona de desenvolvimento proximal e a taxonomia de Bloom, nos seus níveis e verbos do domínio cognitivo. Então, inicialmente, quando a gente pensa no processo cognitivo, é importante imaginar ali algo que tem uma complexidade crescente e que envolve vários aspectos, como a metacognição, a memória, a atenção, o raciocínio, a linguagem, a capacidade de tomada de decisão, de resolução de problemas. Então, é importante demais, ao pensar nos objetivos, pensar no processo cognitivo, o que é que eu espero, o que é possível desenvolver naquela aula, naquele momento educacional. E aí a gente também tem que lembrar do conhecimento prévio. Na teoria de aprendizagem significativa, o Zubel descreve o conhecimento prévio como o elemento isolado mais impactante ali no novo conhecimento. E por quê? Imagina ali uma estrutura cognitiva que tem várias informações já existentes. Então, o conhecimento prévio, ele fica ali como um subsunsor, como uma âncora, que vai servir de apoio ao novo conhecimento. É importante destacar aí que esse conhecimento prévio ele é relevante independente dele ser certo ou ser errado. Ele existindo ali, ele já vai fortalecer, é como se o novo conhecimento ele já tivesse ali um espaço dentro da estrutura cognitiva para se apoiar. Então, é muito importante, quando se escrevem os objetivos de aprendizagem, a gente refletir se existem conhecimentos prévios que possam melhorar esse processo de aprendizado. E aí vem um novo conceito, da zona de desenvolvimento proximal, que foi descrita por Vygotsky lá. Vygotsky foi um psicólogo que viveu ali até o início do século XX e teve marcantes contribuições na educação. Vygotsky foi um grande defensor da linguagem como principal mediador na formação e no desenvolvimento das funções superiores. Para Vygotsky, a gente tem ali, o aprendizado tem um caráter social, ou seja, um meio externo, cultural, ele é muito impactante, muito importante para o processo, para o desenvolvimento das funções superiores. E a linguagem ele considera como o principal mediador. A gente tem ali uma área de mediação, onde a gente precisa ter a linguagem, o pensamento, como elementos que vão participar dessa mediação, e ela precisa partir do que o aluno já sabe, alcançando até o que ele tem potencial para aprender. Então, Vygotsky descreve essa jornada aí, essa área de mediação, que a gente deve refletir sobre isso e escrever os objetivos dentro dessa área de mediação para cumprir a jornada de aprendizado.
Então, é importante que a gente chama aqui. Essa proposta de objetivo está na ZDP do aluno? Está na zona de mediação, de desenvolvimento proximal, que é possível, que torna aquele objetivo possível? É uma grande reflexão para a gente escrever os objetivos de aprendizagem. E, por fim, a taxonomia de Bloom, seus níveis, pensando ali, conhecer, trazer à memória, compreender, dar um significado, aplicar, seria usar a informação em uma nova situação, analisar, diferenciar e relacionar as informações. Quando eu avalio, eu vou julgar essas informações e ter uma opinião própria. E, ao criar, eu vou desenvolver algo novo com as informações. Vamos detalhar cada uma dessas etapas, cada um desses níveis. Então, esse exemplo aí que eu vou trazer, esses textos sobre Martin Luther King, eu encontrei na internet, não tem autoria, mas eu acho ele tão adequado e vou aí trazer esse exemplo. Então, conhecer, trazer à memória. Quando a gente pergunta ali, qual foi o dia que Martin Luther King pronunciou o discurso I Have a Dream? Percebe que o esforço cognitivo que eu preciso para responder é um esforço de memória. Se eu perguntar que mensagem ele trouxe no seu discurso, já é importante ali um esforço diferente de dar um significado, de compreender. Mas se eu pedir para traçar ali uma linha do tempo, com os eventos marcantes contra a discriminação racial e tendo como referência o movimento de Martin Luther King, ou seja, eu estou pedindo para aplicar essa informação numa nova situação que é na linha do tempo. É uma aplicação. De que maneira o discurso dele promoveu os direitos civis? Para refletir isso aí, qual é o esforço cognitivo necessário, qual o processo cognitivo? É preciso relacionar e diferenciar as informações, não é só alguma coisa de resgate de memória, é preciso um processamento mais complexo. E para comparar, por exemplo, os meios utilizados por Rosa Parks e o meio utilizado por Martin Luther King, e perguntar para você qual você considera mais eficaz. Percebe que eu trago aí um processo cognitivo, um esforço maior, e também você tem que trazer a sua opinião, você tem que julgar as informações. Além de você ter feito aquela análise, onde você destrinchou e diferenciou todas as informações, você teve que trazer a sua opinião. Então, é uma avaliação. E a criação. Imagine um exemplo de injustiça social e busque maneiras não violentas de manifestar a sua opinião. Ou seja, para aí você precisa criar, desenvolver algo novo com tudo que você já sabe. Percebe que é diferente? Então, a gente tem verbos que podem sugerir os processos cognitivos. Mas mais importante do que ficar rígido no verbo é pensar no processo cognitivo, é imaginar ali o que é que eu espero, o que é possível, o que é que de fato eu quero, né? O que é que está envolvido naquela minha necessidade de aprendizado ali no objeto, na competência que eu quero construir. Envolve muitas vezes memória de alguns fatos, envolve análise de outros fatos. Então, a gente precisa refletir processo cognitivo e de que forma isso vai ficar claro para o aluno. E o gerúndio, qual é o papel do gerúndio ali nos objetivos educacionais? O gerúndio ele vai ter uma função muito interessante de delimitar e direcionar o propósito ali daquele objetivo. Vamos ver um exemplo. Imagina que eu tenho ali um cenário de uma colisão, e aí eu tenho trauma de tórax, e aquele é o tema ali que eu quero abordar, que eu quero desenvolver. Então, se eu penso no trauma de tórax, com certeza vai ser importante lembrar a anatomia do tórax. Dentre vários objetivos, eu preciso ali dar uma revisada, trazer à memória o que eu já vi ali de anatomia do tórax. Mas se eu descrevo simplesmente lembrar a anatomia do tórax, vai ficar muito amplo. E eu não sei exatamente qual é o propósito, não está claro qual é o propósito desse objetivo. Então, imagina que eu coloquei esse propósito, eu coloquei, olha, lembrar a anatomia do tórax, indicando as estruturas anatômicas associadas com maior potencial de gravidade. Então, a direção, o porquê que ele vai lembrar a anatomia do tórax nesse objetivo está muito mais claro.
E é isso, esse é o papel do gerúndio. Então, ao final dessa aula, eu queria muitos comentários, agradeço imensamente de coração esse desprendimento, críticas construtivas, feedbacks. Você alcançou os objetivos que eu trouxe aí para essa aula? Essa jornada de aprendizado, ela foi transformadora? Todas as opiniões são bem-vindas. Esse é um espaço de conexão educacional. E aí também quero lembrar que eu venho direcionando minha vida profissional para a área da educação, e aí eu tenho nós temos na ESD Educacional 2 produtos, né? O curso Plano de Aula, que tem o que a gente abordou aqui, também outros aspectos, é uma jornada mais ampla de aprendizado, e também a mentoria educacional, onde a gente oferece um apoio ao planejamento educacional, e esse é o nosso trabalho, os links estão na bio, e eu agradeço muito a atenção de vocês, essas aqui são as referências, obrigada demais pelos feedbacks, quem quiser trazer vai ser muito, muito bem-vindo, e é isso, pessoal, um grande abraço carinhoso, afetuoso, até mais!